Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia do Senhor, dia especial onde podemos congregar, podemos nos assentar aos teus pés, aprender da tua palavra, adorar o Senhor, cantar cânticos de louvores e gratidão a ti, porque tu és digno, Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso amado Salvador, e a ti nós queremos prestar todo o culto, toda a honra e glória nesta manhã. Conduza-nos tanto agora quanto no culto a seguir. Conduza-nos através do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos verdadeiramente agradar o Teu coração, Senhor. Porque por nós mesmos não podemos, não conseguimos. Assim pedimos, e que a aula desta manhã seja esclarecedora, traga edificação para a igreja, e acerte os nossos passos, Senhor, diante de Ti, para que vivamos para o Teu inteiro agrado como igreja, como comunidade. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu queria trabalhar um tema, dentro ainda daquelas últimas aulas, não sei se os irmãos se recordam, nós já estamos falando sobre comunhão já há algum tempo, né? Demos uma paradinha, tivemos aulas sobre outros assuntos também, voltamos ao catecismo precioso que nós estamos estudando, mas eu estou retornando hoje para falar mais uma vez sobre dentro do assunto de comunhão, agora mostrando a importância da unidade. Na verdade, eu estou falando da maneira negativa, né? Eu pus o tema para que fique um pouco mais impactante, quem sabe? Eu coloquei o perigo da divisão na igreja, tá? Nós vamos trabalhar, essa é a primeira parte, tá? Nós vamos trabalhar o Salmo 133, paralelamente com o texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 6, tá? Então, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 133, Salmo de Davi, 133. O texto diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo curtinho, salmo de 3 versículos. Este salmo, meus amados irmãos, antes de falar sobre o Salmo, vamos fazer essa introdução. A introdução sobre esse assunto. O alvo de Deus para com a criação do homem foi ter uma raça eleita. Esse sempre foi o objetivo de Deus quando criou o ser humano. Ter uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva sua, que proclamasse suas próprias virtudes divinas, sendo luz no meio das trevas. Isso você encontra lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Tá? Então, isso fica claro para nós como o alvo supremo, o alvo de Deus para com a humanidade. Tá bom? Eu não estou falando sobre a Trindade, sobre o projeto maior, sobre aquilo que é maior, que é o próprio Deus em si mesmo sendo satisfeito nele mesmo, né? Mas ele criou para a glória dele o homem, e com esse objetivo. O homem não foi criado para viver isolado, mas para viver em comunhão, em comunidade, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Este povo será os seus verdadeiros e constantes adoradores, que andam em espírito e em verdade, como diz o Senhor, e que são suas testemunhas diante dos homens. Eles são luz no meio das trevas e sal da terra, tá? Então, assim eles expressam, testemunham de Deus quando vivem em união. E uma das maneiras que esse povo deve viver para agradar a Deus, ser abençoado por Deus e ser sua testemunha diante dos homens, é viver em unidade, em paz, em comunhão amorosa e misericordiosa de uns para com os outros. Não há outra forma de nós expressarmos as virtudes da unidade da Trindade, a não ser na unidade na igreja. É uma unidade maior,
que se expressa no mundo pela unidade menor dentro da igreja. É assim que funciona a igreja. Irmãos, nós temos inúmeros inimigos externos que nós precisamos combater. Nós temos inúmeros, ainda não se manifestaram todos, já começaram a se manifestar alguns deles no presente século. Alguns já sempre existiram, falsos mestres, os incrédulos que odeiam os eleitos, os crentes, o próprio diabo e sua orla, sua corja, né, por assim dizer, de anjos caídos, né? Então, nós temos inimigos externos a serem combatidos, mas existem também elementos e um inimigo em particular, o inimigo interno, que nós precisamos tomar cuidado, é a divisão dentro da igreja, é a discórdia dentro da igreja. Existem elementos, como eu disse, inimigos, que nós não conseguimos com as nossas próprias mãos, forças e sabedoria, combatê-los lá fora. Nós temos que nos preservar, combater se protegendo deles, dos externos. Mas existe um inimigo que nós precisamos combater efetivamente dentro da igreja, que é a divisão. Isso é necessário e a gente precisa compreender isso, tá? Esse é o nosso objetivo de trabalhar esse assunto então. Voltando ao Salmo 133. Olhando para o Salmo 133, acredito que é um dos salmos, uma das passagens bíblicas que mais diretamente falam sobre comunhão, sobre unidade e sobre a bênção e a importância da unidade entre o povo eleito, entre o povo de Deus. Quando Davi inicia lá no versículo 1 com essa exclamação, ó, já pega logo de cara, você percebe que Davi entendeu alguma coisa bastante importante, que o levou a um êxtase, o levou a uma admiração extrema, profunda. Qual é a admiração que Davi chega a dizer? Ó, ele está dizendo assim, que coisa maravilhosa, que coisa linda. É o quê? É o que ele vai falar. Então, presta atenção numa coisa. Este salmo, muita gente olha para ele como uma poesia. Uma poesia que Davi, deitado lá na sua rede, lá como rei, ele pensou em criar uma poesia bonita e escreveu uma poesia bonita sobre o povo de Deus e Deus. Negativo. Esse salmo, aliás, a admiração de Davi era por causa do estado atual do povo de Israel. Isso lhe dava razão para ele admirar. Agora presta atenção, esse salmo não é uma poesia didática apenas, não é, ela é uma poesia didática. Os elementos literários que Davi usa compõem uma poesia, porém essa poesia é didática e mais do que isso, ela é uma descrição. Esse salmo não é mais do que uma prescrição, como eu disse ali. Prescrição, o que é prescrição? Você sabe o que é uma prescrição bíblica? É uma ordem de Deus. Faça isso, por exemplo, não vos prendais a um jugo desigual. É uma ordem, é uma prescrição. Não façam isso. Ou, sede santos porque eu sou santo. É uma ordem, uma prescrição. E uma descrição é quando se conta um fato. Quando, por exemplo, Atos dos Apóstolos tem prescrições e descrições. Ele descreve, por exemplo, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Aquilo é uma descrição. O Espírito Santo desceu ali e operou poderosamente na igreja primitiva, né? E ali o Espírito Santo levou eles a pregarem o Evangelho. Aquilo é uma prescrição. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar Cristo, né? Então esse salmo é as duas coisas. Por quê? Presta atenção, o povo estava dividido, perdido sem um líder espiritual e político. Quem era o líder espiritual e político antes de Davi? Você se lembra? Quem era o rei anterior? Saul. O que é que ele fez? Você conhece a história de Saul? Ele levou o povo a
à apostasia praticamente. Ele levou o povo a um distúrbio. Por quê? Porque ele era egocêntrico. Ele queria o povo para ele queria Deus fazendo as coisas para ele, e ele queria ser glorificado no lugar de Deus. Ele não governava ou não fazia política para o povo, ele fazia para si mesmo, tá? E não glorificava a Deus. Então o povo estava perdido, praticamente às portas da apostasia. Eles estavam com diversas desconfianças entre eles mesmos, povo, tribo brigando com tribo, família brigando com família, muitas mágoas, ressentimentos entre si, quando Davi assumiu o trono. Então, houve uma restauração da harmonia logo após a sua entronização. Quando Davi, uma vez Saul morto, ele assume de fato o trono, e o povo voltou-se à adoração a Deus, e à comunhão e serviço mútuos. Mas isso não por causa da entrada de Davi. Isso foi uma obra sobrenatural. Por isso que Davi fala, ele não está falando assim, eu fiz isso. Eu sou um presbítero que coloquei ordem na igreja. Não, ele não fala isso. Eu sou o rei que colocou ordem na casa. Não, Davi não está falando isso. Ele admira, ele fala, como pode uma coisa dessas? Isso é um milagre. Isso é um portento. É uma coisa que só Deus pode fazer. Então ele, admira. Davi vislumbrou isso como uma intervenção divina, transformando corações e unindo o povo novamente. O povo passou a ser um novamente, não por causa de Davi, mas por uma obra sobrenatural de Deus. Quando você estuda 1 Samuel, você vai perceber isso. Você vê até o final ali a situação trágica de Saul, a entrada de Davi. Em 2 Samuel continua falando sobre isso, e já existia, não que não tinha problemas, tá? Presta atenção, onde tem homem tem problema, onde tem gente tem problema, e não há perfeição no povo de Deus, tá? Sempre há dificuldades, coisas a serem lidadas, não é essa a questão, mas houve uma unidade, a unidade foi restaurada, ok? Então, continuando dentro desse versículo primeiro, Davi então declara que é esta união fraternal que agrada a Deus, muito mais do que agrada aos homens. Quando ele diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ele não está falando só dele. Eu acho bonito, eu me agrado dessa união. Está certo, com certeza. O líder sempre se agrada quando o povo vive bem, em unidade, em paz, sem guerra, sem briga, sem essas situações de ressentimentos, de divisão dentro da igreja. Lógico que o pai e a mãe, eles amam a harmonia dentro do lar, e da mesma forma na igreja, no povo de Deus. Então, ele gosta, mas ele está dizendo isso como se ele estivesse repetindo ou expressando que ele vai fechar o salmo. Quando ele fecha o salmo, que ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre, ele está dizendo assim, é Deus que se agrada mais do que eu dessa unidade, a ponto de ele abençoar o seu povo, a ponto de ele ser favorável ao seu povo. Raciocínio inverso, quando há divisão, o povo não prospera, porque Deus não opera no meio de um povo dividido. Deus não opera, uma casa dividida não prospera, porque Deus tira suas mãos abençoadoras e deixa o povo entregue a si mesmo. E o que acontece? Morte, destruição. Quando estamos à mercê de nós mesmos, nós nos autodestruímos. É uma redundância? Nós nos destruímos, né? É uma implosão. A gente implode a igreja, ok? Então, Davi percebe isso, ele diz no versículo 2, ele começa a fazer a primeira analogia. Qual a primeira analogia que ele faz sobre essa coisa maravilhosa, agradável, prazerosa da unidade? É com o sacerdócio. Ele faz uma analogia, ele usa Arão. Ele fala que Arão aqui, ele diz que esse óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, ele começa a falar do primeiro e grande sumo sacerdote do templo levita, da ordem levítica, né?
o primeiro grande sumo sacerdote foi Arão. Ele foi o exemplo maior, e dele vieram toda a sua linhagem levítica, né? Arão, ele usa Arão aqui, que era extremamente agradável quando ele era ungido ali, não é? Aquele óleo, além de ser cheiroso, provavelmente era bastante agradável, quem sabe refrescante, é como se tomasse um banho de espuma numa banheira num dia de calor, né? Você imagina a situação, que coisa prazerosa, não é? Arão estava provando, então ele usa Arão ali, representando esse sacerdócio levítico, e é também uma tipificação de Cristo, que tem prazer inefável na união do seu povo. Cristo tem prazer na união do seu povo. O óleo perfumado era extremamente prazeroso aqui na época de Arão, por exemplo, sobre o sumo sacerdócio de Arão. E da mesma forma, quando o povo está unido, a igreja está unida para Cristo, é como aquele óleo novamente sendo derramado. Ele tem prazer na unidade do seu povo, da sua igreja, da sua noiva. Cristo tem esse prazer. Então nós entendemos que Cristo, o sumo sacerdote eterno, ele se regozija quando os seus remidos desfrutam de amor, perdão e serviço mútuos, quando o povo de Deus se suporta. A palavra lá em Colossenses, suportar, é suportar mesmo, não é servir de base, mas o termo ali, dentro do contexto, está falando assim: vocês têm que suportar a ponto de tolerar as fraquezas, as falhas, as imperfeições uns dos outros, para que vocês vivam em unidade. Por quê? Porque vocês todos são imperfeitos também. Então é uma ordem: vivam em união, suportem-se em amor. Por quê? Porque se você não gosta de um determinado povo, e você congrega ali, não vê que está legal, você acha que tem falhas aqui, falhas ali, e você procura um outro lugar, você pode encontrar problemas piores, ou os mesmos, porque nenhum lugar é perfeito, nenhuma igreja é perfeita. É lógico que você tem que combater heresias, mas falhas humanas são suportáveis, é necessário que haja um suportar, e Cristo então ama o seu povo quando ele vive assim. Olha o que diz Isaías 53:11, profetizando de Jesus Cristo, quando ele terminasse a sua obra. 53:11 de Isaías diz: ele, Jesus, o Messias que viria, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Qual foi o penoso trabalho da alma de Cristo? Se entregar ali na cruz, assumir os nossos pecados, morrer ali na cruz e principalmente ter a sua comunhão com o Pai cortada, no momento em que ele assumiu a forma de serpente levantada sobre a haste de metal. Quando ele assumiu a forma de pecado por todos os eleitos, o Pai o rejeitou, a ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Penoso trabalho de Cristo. Ele sofria, ele chegou a suar lágrimas, ou suor de sangue no Getsemane, por causa desse momento, penoso trabalho. E então mas ele não para aí, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Qual é o fruto do penoso trabalho de Cristo? Ver a sua igreja viva e unida. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui ele está mostrando
como sacerdote, ele levará sobre si, ele representará, ele assumirá a forma de pecado e justificará muitos. E esse trabalho penoso, preste atenção, ele pagou um alto preço pelo seu irmão, pela sua irmã que está aí do seu lado. Seja quem ele for, não importa se ele foi um bandido, um ladrão, uma prostituta ou uma pessoa injusta, não interessa. Ele foi salvo e ele tem um preço. Qual foi o preço desse seu irmão? Da vida desse seu irmão? O preço do Calvário, do penoso trabalho de Cristo. Por isso não é de qualquer forma que nós lidamos com os nossos irmãos. Então, aqui a gente vê então qual é esse prazer do sumo sacerdote Jesus Cristo, pela unidade. Terceiro versículo, terminando. Davi faz uma segunda analogia agora com os montes de Sião e o Monte Hermon, que recebiam densas quantidades de orvalho. Presta atenção na história. Eu sei que você já conhece, já estudamos sobre isso aqui, eu já aprendi sobre isso uma vez. Olha só, a fertilidade da terra de Jerusalém, onde ficava Sião ficava na parte mais central ou praticamente sul de Israel. Essa fertilidade da terra de Jerusalém, onde ficava o Monte Sião, dependia da produção de umidade, de orvalho, iniciada lá ao norte, nas alturas do Monte Hermon, que na verdade ficava lá na Síria. E depois ele foi conquistado e passou a fazer parte de Israel. Hermon, que tinha o seu ápice, ele era o Hermon aqui é o ponto mais alto da sua cordilheira. Ele tinha no seu ápice coberto por orvalho o ano inteiro. Então era muito diferente daquilo que acontecia em volta dele. Em volta dele tinha muito deserto, muita secura, muita sequidão. Então não tinha muita... Se não tivesse aquele orvalho que irrigava a terra, não haveria fertilidade naquela região. Agora, interessante é o seguinte, apesar da distância, veja bem, a distância entre o Monte Hermon, lá no norte, e Jerusalém, onde estava o Monte Sião, era de aproximadamente 200 quilômetros. Ainda assim, Hermon contribuía para o bem de Sião. Um abençoava o outro. O próprio rio Jordão, por exemplo, ele nascia das orvalhadas do Hermon. O Hermon derramava tanto orvalho, era uma enxurrada. Sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, agora esses dias? É algo semelhante, né? Só que olha a proporção do orvalho. Lógico que não é uma coisa tão drástica daquele jeito, né? Mas o ano inteiro ele escorre água por causa do seu orvalho. Ele escorre água para o seu pé, o Monte Hermon, e essa água vai juntando, fazendo riachos que vão lá no meio de Israel. Eles se juntam e criam um grande rio chamado Jordão, que desce e irriga toda a terra de Jerusalém. E ali então diz que há muitas oliveiras, muitas videiras, muita plantação de tudo quanto é coisa, né? Por causa da fertilidade extrema, e é extremamente frutífero aquela terra de Jerusalém por causa do Hermon, Então, Hermon irrigava a terra do sul. O que isso simboliza? Essa analogia tipifica a importância da unidade e a interdependência dos membros da igreja. Significa que um monte abençoa o outro monte. Ele está mostrando que há uma dependência. Sem um monte, o outro não sobreviveria. Ninguém é exclusivo, ninguém é independente dentro da igreja. Todos precisamos uns dos outros. É essa a ideia que Davi traz. Ele olhou para a situação de Israel, de novo unida, de novo se auxiliando uns aos outros. Apesar de Saul, agora Deus fez uma obra.
ele diz: agora o povo está unido de novo, isso é agradável a Deus, ao meu Messias, ao sumo sacerdote, é semelhante ao prazer que Arão sentia quando o povo estava junto. Eles estão de novo se amando, se perdoando, unidos, lutando uns pelos outros, buscando os seus feridos de guerra, trazendo de volta. A igreja é como esse povo que não deixa o ferido de guerra para trás, ele vai atrás. E assim Davi, olhando para aquilo, ele fala: isso é um milagre, que milagre, quem podia fazer isso? Só Deus. Eu conheço o meu coração, eu conheço o coração do meu povo, são duros de coração, é um povo difícil de lidar, é um povo que não quer relacionamento. Quando alguém discorda dele, ele já quebra a comunhão, ele não quer saber. Mas Deus fez um milagre, que milagre! E ele diz assim: isso é prazeroso para Deus, porque o povo agora eles estão interessados, eles olham para as falhas uns dos outros e eles correm para ajudar. Como a deficiência de Sião foi suprida pela excessiva generosidade de Hermon. Um tinha bastante e serviu o outro que tinha menos. É assim que é a unidade do povo. E ele fecha dizendo, o versículo 3, olha só para você ver, olha o Monte Hermon aqui em cima, olha onde é que está Jerusalém, aqui está o Monte Sião, a distância aqui é mais ou menos de 200 e poucos quilômetros. Mesmo assim, as águas daqui iam descendo, forma esse grande rio aqui. Está mais para cá o Jordão, mas ele chega a atingir Jerusalém, onde está Sião aqui, a ponto de ter tanta abundância de agricultura em Jerusalém, que era uma terra árida, poderia ser uma terra árida, infrutífera, mas por causa do Hermon, Sião é uma bênção, é abençoado. Hermon abençoa Sião. Irmãos, antes de começar Efésios 4, antes de começar Efésios 4, eu queria só fechar aqui o Salmo 133 e dizer que toda essa analogia expressa a unidade da Trindade. Ela expressa a unidade da Trindade. Quando Deus teve esse projeto de criar um povo unido, ele diz assim: porque nós três, ele não disse isso, o Pai, o Filho e o Espírito, sendo um, o desejo dele é que o universo fosse um todo único, por isso que chama-se universo, e vamos ver daqui a pouco, e que o seu povo fosse um, ou seja, unido, apesar das diferenças. Esse é o alvo do Pai para com seus filhos, ok? Segundo, vamos analisar agora Efésios 4, de 1 a 6. Abra comigo lá Efésios 4, de 1 a 6. Olha o que Paulo diz no primeiro versículo. Primeiro versículo, Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Ele diz assim: igreja, Efésios, igreja de Éfeso, ele está falando para a igreja de Éfeso, tá? Igreja de Éfeso, vocês foram chamados para algo, para alguma coisa, vocês foram salvos para as boas obras. Lembra-se que ele ensina isso no capítulo 2? Vocês não foram salvos por obras, mas foram salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Quais são essas boas obras? Aí é que está: glorificar a Deus e amarem-se mutuamente. Esse é o ponto. Ele chega então no fim da sua exposição teológica, capítulo 4 de Efésios, depois que ele já falou muito sobre teologia, cristologia e eclesiologia, agora ele vai falar sobre a vida prática, e ele começa a falar sobre a unidade. Ele diz assim: rogo-vos por causa dessa vocação, vocês foram chamados para serem humildes, com toda humildade e mansidão. Sem humildade e mansidão nós não convivemos.
se nós formos bravos e egocêntricos, se nós formos arrogantes e agressivos, nós não temos comunhão com ninguém, e ninguém nos suporta, não tem obrigação de suportar um cara iracundo, uma mulher iracunda, ninguém tem essa obrigação. Então ele diz, para vocês terem o que eu vou falar lá na frente, vocês têm que ter humildade e mansidão, longanimidade, paciência uns com os outros, suportando-vos uns aos outros em amor. E chega no ponto, ele diz agora, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar significa que a igreja já tinha recebido de quem? De Deus a unidade. Cabia agora à igreja preservar, conservar a unidade pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Então esse é o ensino de Paulo. Por quê? Aí ele vai falar das 3 pessoas da Trindade. Há um só, há somente um corpo e um Espírito. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, versículo 4, o Espírito nos dá fé e esperança, ele trabalha no coração do crente, o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade. Aliás, tem autores que dizem assim, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, e tem gente que diz assim, está errado. Você não pode numerar ou enumerar ou colocar como se fosse uma sequência. Não, eles são todos um, e eles são todos eternos, eles têm todos a mesma essência. Então não existe a primeira pessoa como Pai. Não, o Filho também poderia ser a primeira ou como Espírito, porque eles são um. Na unidade não existe esse negócio. Primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Existe a Trindade. Uma das pessoas é o Espírito, que ele diz aqui, que fosse chamado uma só esperança, vocação. Primeiro o Espírito, depois ele diz, há um só Senhor. Quem é o Senhor aqui? Jesus. Um Senhor, uma só fé e um só batismo. Somos batizados à semelhança de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo, e pela fé em Cristo, nesse Senhor, que é uma das, a próxima pessoa da Trindade, né? Ele mostra então que há um só Senhor, Salvador, Jesus. E depois ele diz, um só Deus que é o Pai de todos, né? O qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele está mostrando assim, vocês só conseguirão viver em unidade, como igreja, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, olhando para a Trindade, olhando para a unidade perfeita da Trindade, Espírito, Jesus e Deus Pai. Somente olhando nessa unidade perfeita das 3 pessoas da Trindade, que a igreja pode viver em unidade. É olhando para a perfeição de uma unidade maior, que a unidade menor, imperfeita, consegue sobreviver. Somente por isso, ok? Então, ele pede encarecidamente, porque isso é vital para a igreja, para a membresia de Éfeso. No caso, Paulo roga para que se mantivesse unida. A base dessa unidade, então, como eu disse, é a Trindade, apesar da diversidade de atuação das pessoas da Trindade, da divindade. Além disso, Paulo afirma que este corpo único, ele faz analogia também de um corpo, a um só corpo. Paulo, na carta aos Efésios, e também, principalmente na carta aos Efésios, ele vai citar também em Romanos, aos Coríntios, ele fala sobre o corpo. Ele gosta de fazer analogia como um corpo humano. Esse corpo, ele é único, ele é uno, né? Afirma que esse corpo é único, é indissolúvel e representa a interdependência de todos os membros e órgãos em prol da saúde desse corpo. Ele chega a ponto de ensinar em outras cartas que a orelha não pode dizer que é o corpo, independente do olho, o braço não pode dizer que é o corpo, que não depende das pernas. Não, ele diz que todos os membros e órgãos trabalham em prol de uma unidade. Por exemplo, o olho não está lá trabalhando porque ele gosta do nariz. Não, é porque ele gosta do corpo.
Eu não posso me dedicar só a um membro e colocá-lo como Deus na minha vida, por exemplo. Eu trabalho para o corpo. Eu tenho que olhar para o corpo, o todo. Quando Jesus diz lá em João 15, ele não diz que nós somos os ramos que estamos ligados uns nos outros. Não! Ele diz que nós somos os ramos que estamos ligados na videira verdadeira. O alvo é que a videira verdadeira seja manifesta, expressa, testemunhada. Não um ramo que eu gosto mais, né? Então me apego mais àquele raminho ali e o resto que se dane. Não! É em prol do corpo que todos os órgãos e membros trabalham. É pelo todo, pelo corpo. O apelo profético do apóstolo Paulo, no caso, infelizmente não foi acatado diligentemente pela igreja, que recebe uma reprimenda do Senhor. Abra comigo rapidinho, eu já vou partir para o encerramento. Capítulo 3 de Apocalipse, 2 de Apocalipse. Veja o que Jesus fala de Éfeso. Vamos ver se a igreja obedeceu a ordem de Paulo, o rogo de Paulo, de permanecer em unidade. Vamos prestar atenção no que Jesus fala da igreja de Éfeso, muitos anos depois desse ensino de Paulo ter enviado essa carta para Éfeso. Jesus diz assim, começa no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Isso aqui é bom? É ótimo. Sabe o que significa? Que Éfeso tinha um trabalho em cima das Escrituras muito bom. Era uma igreja que tinha doutrina precisa. Ela era uma igreja extremamente séria e bíblica. Por isso ela conseguiu detectar aqueles que eram falsos apóstolos. E Jesus, praticamente, ele diz: muito bem, esta é uma obra que eu conheço, uma obra sua, que eu amo. Eu quero isso, você está me agradando, sendo bíblica. E também perseverante. Olha o versículo 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Isso também é um ponto positivo. Muito bem, parabéns para a igreja de Éfeso, parabéns. Versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas queriam infiltrar uma doutrina falsa dentro da igreja, principalmente o mundanismo, e a igreja se perseverou em santidade. Era uma igreja que tinha critérios e perseverava em ser pura. Era uma igreja pura, era uma igreja de boa doutrina e era uma igreja perseverante. Precisava de mais alguma coisa? Precisava. Para Jesus, a igreja, para ele, não é uma boa dona de casa que cuida da casa extremamente, é cheirosa, é limpinha e deixa tudo brilhando e deixa tudo em ordem, os filhinhos todos em ordem quando o papai vai para casa. Isso é bom, é uma parte da igreja. Mas Cristo quer uma amante. Cristo quer ter relacionamento. Cristo quer ter intimidade com a sua igreja. Não só uma empregada doméstica que faz tudo 100%, mas na hora boa de relacionamento não tem. Não tem. Boa doutrina, tudo certo, mas não amava. Ele chega a dizer: tenho porém contra ti, versículo 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, a igreja tinha diligência na obra, no estudo, tinha boa doutrina, era perseverante e criteriosa,
não se misturava com o pecado, mas não sabia relacionar-se. Aí você pode perguntar, não, peraí, mas a igreja não está se relacionando com Cristo. Mas o Senhor diz que aqueles que dizem que me amam e não amam o seu próximo é mentiroso. Ele diz que assim conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não tem como. Somos condenados a nos amar uns aos outros. Como Davi encerra o Salmo 133, Deus só abençoa seu povo quando este vive em união fraternal. Deus se agrada da harmonia entre os homens, a ponto de ordenar suas bênçãos onde a paz é cultivada. A palavra de João Calvino. Ele quer dizer que não existe condições de ser abençoado. Às vezes você pode pensar assim, Deus está trazendo gente para a igreja, que legal, a igreja está sendo abençoada. Pode ser. Mas essas pessoas não vão ficar muito tempo dentro de uma igreja que não se ama. Ela pode até ser batizada aqui. Ela pode até caminhar um período aqui. Mas se não houver unidade, se não houver amor recíproco, ou amor mútuo, isso aqui vai acabar. Daqui a pouco esse salão aqui vira um comércio. Acabou a igreja. Porque Deus não abençoa um povo que vive em discórdia, que não aprende a se tolerar uns aos outros, a se respeitar, a se amar uns aos outros. Deus chamou cada pessoa de cada família, na época de Davi, cada pessoa, de cada família, de cada tribo, Deus operou no coração lá. Apesar de Saul, apesar de todo estrago que Saul fez, Deus operou dessa forma no coração daquele povo, individualmente, pessoalmente. Deus foi lá no coração de um israelita, no coração de uma pessoa lá da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, da tribo de Dan, de todas as tribos. Ele foi lá no coração de cada um, trabalhou, quebrou o coração. Ele falou, eu preciso voltar para Deus e para os meus irmãos. E quando isso aconteceu, Davi disse, que milagre, que coisa linda. Então Deus abençoa cada pessoa de cada tribo, de cada família, para fazer parte de um único povo, a fim de ser abençoado e de abençoar os outros. Portanto, não adianta ter só sã doutrina, não adianta atentarmos somente para as necessidades materiais dos irmãos. É muito bonito isso. A igreja prega, hein? Nossa, o pessoal está vindo de longe ouvir a pregação do fulano aqui. Que coisa bonita, né? O pessoal se incomoda com as necessidades financeiras uns dos outros. Que bonitinho. Faz mais que obrigação. Afinal, isso aqui é uma igreja, né? Ainda não é um campo de concentração. Espero que nunca chegue lá. Então, não adianta ter isso. Não adianta só buscarmos santidade, pureza na igreja, sendo rígidos na disciplina eclesiástica. Tem gente aqui que parece um cão de guarda. Fica no pé dos irmãos, fungando no cangote, para esperar um erro, para esperar a pessoa errar. Se ela errar, pá! O que resolve isso? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Eu provei isso na pele, e não quero mais, porque dói. Leva à depressão profunda, quando nós somos orgulhosos, soberbos e justiceiros, sendo rígidos na disciplina eclesiástica. Não adianta, se tudo isso não nos levar à unidade, de nada vale. O termo grego de cosmos, aqui como eu disse no início, designa o universo como ordem, como um todo organizado, um sistema bem ordenado em oposição ao caos e à desordem, sendo a expressão da divindade projetado no coração de Deus. O cosmos foi projetado no coração do Criador e na sua mente para ser assim, para expressar um pouco da sua natureza. O cosmos, o universo, essa ordem perfeita,
onde tudo funciona, desde os microelementos às estrelas e coisas grandiosas e gigantes e incapazes de serem sondadas e medidas, tudo funciona harmoniosamente, perfeitamente. É uma engrenagem perfeita, intrincada, complexa, que funciona assim, porque assim funciona a Trindade. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O céu e a terra funcionam perfeitamente porque expressam a perfeição de Deus em alguns aspectos. Então, da mesma forma, unidade que Paulo está se referindo em Efésios, se refere lá em Efésios 4, indica um convívio comunitário harmônico, tornando-se um todo menor, originado de um todo maior. Dá para entender? Eu quero dizer o seguinte: a unidade da igreja, que Paulo está se referindo para que eles preservem essa unidade na igreja, ela é a expressão de uma unidade muito maior, que é Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito. Então a unidade da igreja existe por causa da unidade da Trindade. Então isso quer dizer, já vou dar um spoiler, que chama, da próxima aula. Quer dizer que então quem mexe na unidade da igreja, quem toca e cria divisão, está mexendo na unidade divina, na unidade que pertence a Deus. Ah, mas é dentro da igreja, mas é a expressão de Deus. Você está mexendo naquilo que é de Deus, ok? Por isso Paulo roga, ele pede encarecidamente para que os membros da igreja em Éfeso fossem diligentes na preservação dessa unidade. Assim, todos nós, como igreja, como ICCG agora, também devemos lutar para preservar a unidade e a paz no corpo de Cristo. Quando você faz isso na sua igreja local, você está fazendo para o corpo de Cristo universal. Sim, você está fazendo para o corpo de Cristo universal, ok? Olha que imagem bonita aí. Que monte é esse aqui? Vamos ver quem adivinha. É esse lá em cima, cheio de neve. Dá para ver? Não dá para ver direito, né? Está escrito aqui embaixo. É o Monte Hermon, visto de um ponto ali de Israel, uma cidade chamada Rosh Pina, lá em Israel. Tá, mas o objetivo não é mostrar só a gravura. Leiam comigo, você pode ler comigo a frase de Calvino? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. A igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela sua graça e sua bênção. Calvino disse isso, mas não anula nós lutarmos por isso. Deus disse lá no Salmo 133 que Ele sempre vai abençoar a sua igreja, não é mesmo? Sempre vai abençoar o seu povo que vive em união. Então quer dizer que eu preciso preservar essa união para que eu continue abençoando a minha igreja, correto? É assim que João Calvino diz. Gente, que é esse cara? Uma tarefinha para a próxima aula. Eu quero que você estude Provérbios 6, 12 a 19. Vocês vão conhecer um pouco do homem da iniquidade, ou do homem de Belial, o homem de Belial. Vamos ver o que ele tem a ver com o estudo de hoje. Provérbios 6, de 12 a 19. Leiam essa semana que vem não vai ser ainda. Na próxima você vai ter 2 semanas para estudar, para a gente poder rever esse estudo sobre a unidade, agora falando da parte negativa, ok? Estude então Provérbios 6, de 12 a 19, tá bom? Senhor Deus, que a Tua palavra nessa manhã fira os nossos corações a ponto de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e da dureza do nosso coração, e podermos abraçar essa necessidade de que eu e cada um de nós como pessoa temos
de preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, de ser abençoador do meu irmão, da minha irmã, e de contribuir para a edificação e não para a destruição dessa igreja. Trabalha em nossos corações, Senhor, e mostra o teu propósito, que é infinitamente maior que o propósito de cada um de nós aqui presente. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai.